Inclusive, eu fui na minha avó hoje porque eu tava com medo, cara. Sinceramente, assim, eu não. Óbvio, a gente vem aqui pelo rolê. Vocês são amigos nossos desde sempre, mas eu falei pra minha avó, eu falei, vó, eu tô com medo de ir lá e não ser bênção. Eu não quero ir lá só pra ser Um um- coitadinho. um- uma figura pública, tá Uhum. ligado? Tipo, ter um dia de artista. Não, eu não quero isso. Eu não preciso disso. Eu quero ajudar a transformar vidas igual eu não pude ajudar a transformar do meu pai, entendeu? Por que não pôde? Porque eu não tive recurso, né? Eu não pude porque meu pai ele faleceu. É que eu vou chegar nessa parte ainda, né? Então, eu não consegui. E chegando já nessa parte, eu já falei aqui porque eu a Mariana engravidou em dezembro de 2016. Um pouquinho antes eu tinha conhecido meu pai. E aí eu não consegui mais ter contato com ele, porque eu já tava naquela neura do, pô, você pai, tenho que falar pra minha família. 16 anos, tava numa loucura já. E aí, como que... 17 anos, né, amor? E tava numa loucura já, porque eu lembro que eu fiquei enrolando um tempo ainda também pra falar pros meus pais, né? Que a Mariana tava grávida, e nesse meio tempo eu esqueci realmente, tipo, de qualquer tipo de ligação sobre meu pai, até de orar por ele, meu. Eu fiquei totalmente alienado na questão da gravidez, porque eu ia casar também, né? Até que um dia eu tava saindo de um curso, era uma sexta. Não, não era curso, eu tava saindo de algum lugar que eu tava no centro de Itaquera. Era uma sexta e eu tava indo pra minha avó. E aí me deu uma vontade de ir na casa do meu pai e falar pra ele que a Mariana tava grávida. Aí eu mandei mensagem pra Mariana. Eu falei assim, amor, acho que eu vou lá no meu pai falar que você tá grávida, mano. Só que eu queria que ela tivesse juntos também. Eu falei, quer saber não, deixa quieto. Talvez segunda-feira eu possa vir aqui, outro dia a gente vem junto. Aí Já não foi. apresentava dar a notícia. Não fui na sexta. Só que ali, né, nesse dia, não que tenha sido o primeiro, né, contato, assim, mas de Deus comigo, assim, na minha mente, porque veio uma palavra muito forte, tipo, vai lá e conta, sabe? A voz do Espírito no ouvido. E eu não dei atenção, não fui, não dei atenção. Chegou nessa mesma sexta-feira, ó, eu posso estar falando besteira, mas isso é o que me falaram, Uhum. tá? Eu também não quis saber muito, porque como ele faleceu e da maneira que foi, eu também não fiquei procurando muito pra eu também não ficar pensando, sabe? Uhum. Porque eu sou hipocondríaco também, né? Eu fico pensando que as coisas tudo vai acontecer comigo também, se tá no É, sangue. é. Aí ele bebeu esse dia e caiu e bateu a cabeça. Isso é o que eu Sim, ouvi. a Caiu, versão que você bateu a tem. cabeça, e foi pro médico. Teve convulsão, foi pro médico. Aí ele melhorou. E aí chegou no sábado, ele saiu do hospital, teve alta e tava tomando antibiótico. E aí foi beber. Aí passou mal, voltou pro hospital e teve falência nos órgãos. No domingo faleceu. Aí que tá, nesse domingo que ele faleceu, eu tava na igreja. E você não E tinha conseguido falar pra ele? não, eu não, tipo, eu falei, não, depois eu vou lá, depois eu falo. Sim, Eu não imaginava que ele ia falecer sim. naquele fim de semana, né? E eu tava na igreja, eu lembro que tava no salão social, mano. Lá atrás, fazendo não sei o que, tava à vontadão. Aí minha mãe chegou, eu vi minha mãe correndo no estacionamento. Ô Christian, ô Christian, ô Christian. E aí eu fiquei assustado. Falei, mano, aconteceu alguma coisa. Na hora que eu vi ela vindo assim, pensei, aconteceu alguma coisa, na hora veio na minha cabeça. O André, o André, o André. Aí a senhora lembra disso? Antes da minha mãe falar assim, ela falou, Christian, aconteceu uma coisa. Eu falei, não falei? Eu falei, o André morreu ou eu falei isso? Mano, pra você ter noção, tá aqui confirmando. Ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa, aconteceu uma coisa muito ruim. Aí eu falei, o André morreu? Ela falou, morreu. Aí eu falei, caramba, eu devia. Aí na hora ali eu pensei, eu devia ter ouvido. Deus tava me falando pra ir lá. Aí começou a parte mais. Aí foi a parte mais difícil da minha vida. Foi mais difícil do que perdoar meu pai, mano. Que foi eu me perdoar. Nossa, meu, foi difícil. Fala aí, amor. Quantas vezes eu não ficava falando na sua orelha? Nossa, eu falei muito, mano. Eu tenho dificuldade até hoje, mano. De verdade. Você sabe que isso é uma cura aqui hoje, né? Mas é embaçado, mano, porque, tá ligado? Ele já não tinha nada, mano. Eu pensava assim, pô, ele não tem nada, mano.
Ele ia ter uma neta, a única coisa que ele poderia ter o prazer de falar e, tipo... Só que aí chegou na segunda, foi o velório dele, tá ligado? E eu tava muito mal. Mas eu não chorava, mano. Tipo, eu tava quieto, mas eu tava muito mal comigo, mano. Porque eu ficava pensando, mano, será que ele sabia? Será que ele sabia que eu ia ser pai? Porque ele tem eu e tem o meu irmão, o Breno, né? E eu conheci meu irmão no dia do velório, do enterro do meu pai, mano. Foi muito difícil pra mim. Porque o moleque grudou em mim também, mano. Ele é mais novo. Mais novo. Ele tinha de- 10 anos na época. E aí eu também foi um choque, porque o moleque me abraçou assim e não descolava de mim, mano. E aí eu falei, putz, comecei a me sentir mal porque eu não esboçava nenhuma reação. Eu tava mal naquele momento mais comigo do que com a situação ali. Era um choque, né? E era um choque, porque foi minha primeira perca, assim. Foi minha primeira perca. Foi meu pai. Só que eu não sentia muita falta pela questão da convivência. E eu entendo e não me culpo por não sentir nada naquele momento. Mas eu comecei a me sentir muito mal comigo, muito mal. E aí tem um amigo dele, o Marcelo. E eu tava falando com a minha tia Elaine. E minha tia Elaine falou assim: Meu, mas eu acho que o André sabia que você ia ser pai. Eu falei: Não, tia, não tem como, mano. Eu não falei com ele. Não tem como. Ah, sua mãe vai te entregar um negócio aí, ó. Não, pode ir pá. Isso, pronto. Mó feião, né? Não, você ficar mais à vontade. Aí. Não, pra você ter noção como foi tão ruim pra mim, porque eu não chorei falando dele, né? Chorei aqui falando De você. do alto perdão, né? Sim. E, e aí, mano, eu fiquei muito mal. E aí eu falei com esse amigo dele. Eu falei, meu. E a Mariana tava no enterro, tava com barrigão já. Ele faleceu em julho, a Alice nasceu em setembro. Então ela tava com barrigão já. E eu falei assim, e eu pensando, né? Eu falei, caramba, eu tive tanto tempo pra falar. E eu ficava com isso na cabeça. Eu ficava. Não, e é muita coisa do inimigo também. E chegou uma hora assim, eu lembro que quando eu cheguei do enterro, eram várias coisas na minha cabeça. Várias coisas. Tipo assim, eu não parava de pensar. Tipo, eu tive tanto tempo pra falar. Eu podia andar 500 metros, eram uns 500 metros de onde eu tava pra casa dele. Eu podia andar só mais 500 metros. Meu, ficava vindo essas coisas na minha cabeça, sabe? Eu comecei a pegar ódio de mim. Aí esse amigo dele me falou no enterro que tinha contado pra ele. Então ele tava Que sabendo. acho que minha tia Elaine tinha comentado com ele e graças a Deus ele comentou com meu pai, mano. Ele falou, não, pode ficar calmo, ele sabia, ele tava feliz, tá? Pode ficar em paz. Aí eu fiquei tranquilo, mas cheguei em casa ainda assim. Não conseguia me perdoar. Não conseguia me perdoar, não conseguia me perdoar. Você não vê que isso é uma relação assim, lá dos seus 12 anos te pegando de novo, te prendendo, te Sim. escravizando? Não, então, porque aí eu comecei a passar o pior momento da minha vida, né?